Marhaba, ahlu wa fikum. Sejam bem-vindos ao canal No Coração do Oriente. Nesse vídeo nós queremos falar um pouco sobre o que é o Oriente Médio, esse conceito, explanar sobre isso. A gente ouve nas notícias o tempo todo sobre o Oriente Médio, sobre países muçulmanos, sobre países árabes, e a gente quer trabalhar esses conceitos, mostrar que isso é uma construção ocidental, muito relativo. Então eu acredito que esse vídeo vai te ajudar a entender o mundo em que vivemos e vai te auxiliar a desfazer preconcepções que acabam nos trazendo dificuldade e alguns erros simples que cometemos que podem ser até mesmo ofensivos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, receba as notificações quando tivermos novos vídeos e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, compartilhe ele com alguém. Oriente Médio, afinal de contas, o que é o Oriente Médio? Até onde vai o Oriente Médio? Antes de tudo, eu quero te dizer que essa é uma construção política, cultural e, portanto, relativa. O que isso significa? Significa que quando eu cheguei no Oriente Médio, e em inglês eu usava a expressão Middle East para tentar comunicar com aquelas pessoas e tentar aprender em árabe qual que era o termo, geralmente o árabe comum, ele não conhece essa expressão em árabe, porque eles não enxergam o Oriente Médio dessa forma. Eles não enxergam a região do mundo dessa maneira. Essa é uma construção ocidental. Nós, então, chamamos de Oriente Médio aquela parte do mundo que, de uma perspectiva europeia, está no meio do Oriente. Então, o Oriente vai até os extremos da Ásia, chegando até lá no Japão, e você tem esse Oriente do meio. Essa é a ideia de Oriente Médio, de uma perspectiva europeia, de uma perspectiva norte-americana. Para as pessoas do Oriente Médio, sobretudo os árabes, essa região ela não está dividida dessa forma. Ela está dividida de uma forma diferente. Então, primeiramente, eu queria dizer para você que Oriente Médio é uma construção relativa, é uma construção ocidental, é uma compreensão que a maior parte das pessoas do Oriente Médio não possuem da região do mundo onde elas vivem. Segundo, eu queria dizer para você que no passado, esse lugar do mundo era chamado de Oriente Próximo. Então, é comum você encontrar um termo em inglês e muitas vezes traduzido também em português de Antigo Oriente Próximo, para falar sobre essa parte do mundo, que hoje nós chamamos de Oriente Médio, que era esse Oriente mais próximo do Ocidente. Igualmente, outra expressão cultural relativa a determinado local e do ponto de vista ocidental. Então, quando eles querem falar sobre os povos mesopotâmicos, sobre o antigo Império Persa, eles então falam que eles estavam localizados no Antigo Oriente Próximo. Esse é um termo mais incomum, mas você ainda encontra ao se referir àquele lugar em algumas literaturas. É interessante também nós percebermos que os árabes que ali moram e residem, eles acabam vendo essa região do mundo de uma outra forma e olhando para o Oriente Médio como parte de um bloco maior, que é o mundo árabe, que começa no Marrocos, está ali no norte da África, compreende também a Península Arábica, Arábia Saudita e aqueles países menores ao seu redor, e aquilo que a gente visualiza mais como Oriente Médio, efetivamente. Iraque, Síria, Jordânia, aquela região ali do mundo. Então, olhando para esse mundo árabe, os árabes vão separar essa parte do mundo em 3 regiões. A primeira é a região do Levante, que compreende Síria, Iraque, Líbano, Palestina e Jordânia. Esses 5 países árabes, inclusive, eles falam que tem um dialeto árabe chamado de árabe levantino. Essa é uma expressão comum quando a gente está estudando sobre o idioma árabe e a gente percebe que existe uma proximidade linguística nesse árabe coloquial que é falado nesses 5 países. A gente tem um vídeo explicando sobre a língua árabe e a gente já sabe que a língua árabe oficialmente escrita é uma só,
mas o árabe falado no dia a dia nos países varia muito. Agora, esse árabe levantino, ou seja, esse árabe falado nesses 5 países, eles têm uma proximidade. E isso acaba trazendo uma identidade, uma proximidade desse país. Então, alguém que está na Jordânia compreende muito bem alguém que está no Iraque, alguém que está na Síria. Quando tem que dialogar com alguém do Golfo e alguém do norte da África, já é um árabe bem mais distante. Então, eles acabam, por causa dessa questão linguística, também olhando para essa região do mundo e dizendo que eles estão na região do Levante. E essa também é uma construção antiga, histórica, que tem a ver com da onde o sol se levanta. É uma questão bem complexa e muito profunda que a gente não tem tempo para explicar aqui nesse vídeo. E aí nós temos, então, uma segunda região que eles quebram o nosso Oriente Médio, que é a região do Golfo, que seria ali ao sul da Jordânia, Arábia Saudita, todos aqueles países ricos ali, que são chamados pelos próprios árabes de primos ricos, onde você vai ter ali Emirados Árabes Unidos, por exemplo, você vai ter ali o Bahrein, você vai ter aqueles países que são chamados de primos ricos, e você vai ter todos aqueles países chamados de países do Golfo. E, igualmente, você vai ter o árabe do Golfo, que já tem uma proximidade cultural e linguística interna já bastante diferente do Levante. O árabe levantino, geralmente, o idioma árabe levantino, ele é compreendido em todos os lugares, porque muita produção das novelas vem do Líbano, por exemplo, a música libanesa também é muito conhecida, enfim. E o Levante, pela sua proximidade com a Europa, através da Turquia, naturalmente, está mais alinhado ao Ocidente. Então, a gente não vai ter no mundo árabe do Levante tantas vestimentas tradicionais como no mundo do Golfo, no mundo árabe do Golfo. Então, aquele árabe típico, onde todos os homens vão estar com dish-dash, com aquele roupão, com turbante, é aquele árabe e é muito comum nos países do Golfo. Já no mundo do Levante, você já tem homens se vestindo de uma forma muito mais ocidental, por exemplo. E a terceira parte do mundo que eles dividem esse mundo árabe é a região do norte da África. Em inglês tem uma expressão que a gente lê em português MENA, Middle East and North Africa, que é o Oriente Médio e o norte da África. Muitos estudiosos em inglês eles acabam usando esse termo para falar dessa região do mundo, porque existe uma grande proximidade por causa da cultura árabe. Então, muitas vezes, o Oriente Médio não é visto separadamente do norte da África, porque todos esses países do Levante, do Golfo e do norte da África são países árabes. Há exceções, a gente já vai falar daqui a pouco. Então, são 22 países no mundo que pertencem à Liga Árabe, que é uma organização tipo um Mercosul, que foi criada em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. E essa Liga Árabe, então, traz essa identidade cultural, linguística, comercial e etc. Então, é muito interessante a gente perceber que os próprios árabes, eles não usam o termo, geralmente, o árabe comum, Oriente Médio, ainda que exista essa expressão em árabe e pessoas com determinado grau de instrução e dentro de um universo de instrução que ela possui, ela vai conhecer esse termo, obviamente, mas eles, dentro da sua própria perspectiva, vão preferir outras divisões do mundo e outras perspectivas. Isso é muito interessante a gente perceber e é importante também nós entendermos que quando o árabe está definindo o que é a região do Levante, ele vai englobar somente esses 5 países árabes, Síria, Iraque, Líbano, Palestina e Jordânia. Mas quando ocidentais europeus vão falar sobre a região do Levante, eles vão incluir também Israel, que naturalmente não é um país árabe, e Afeganistão e o Irã, que são 2 países que são persas, são países muçulmanos, mas são países persas, não são países árabes. Inclusive eles falam o Farsi, que é outro idioma, não é árabe, ainda que as letras sejam as mesmas, e como se fosse uma língua, como o português e o francês que tem origem no latim,
o árabe e o farsi, eles têm também a mesma origem, do mesmo tronco linguístico, mas na verdade são países com outras culturas, outras perspectivas, é um outro povo, é uma outra etnia. É o antigo mundo persa, que nós encontramos com muito protagonismo, por exemplo, em determinado período da história bíblica. Então, muitas vezes, nós estamos falando de um Oriente Médio que engloba Israel naturalmente, o nosso conceito ocidental, Irã e Afeganistão. Agora, quando os árabes estão falando da região do Levante, muitas vezes eles estão excluindo os iranianos e os afegãos, porque eles não são árabes e, sobretudo, os israelenses. E existe até uma questão mais complexa, porque o Irã é do ramo xiita, enquanto esses árabes são majoritariamente, ali no Levante, na região do Levante, majoritariamente sunitas. Para a gente pensar aqui nesse mundo árabe, para a gente pensar no Oriente Médio e Norte África, para a gente pensar em Levante, Golfo, Norte África, rapidamente, é importante nós pensarmos que quando a gente olha para esse lado do mundo, nós não podemos ter aquela ideia de que em todos esses países existem ditadores no poder. É importante nós pensarmos que em muitos desses lugares nós temos monarquias, como é o caso da Jordânia, por exemplo, e uma monarquia alinhada com o Ocidente, com excelente diálogo, por exemplo, e com diálogo com Israel. Nós temos ali repúblicas islâmicas, como é o caso do Irã, um Islã fundamentalista que dá origem à Sharia, que é essa lei islâmica praticada pelo cidadão comum, onde não existe essa perspectiva secular e essa separação do religioso daquilo que é secular. Nós temos ali casos de países que possuem presidentes, ainda que esse presidente esteja submetido, muitas vezes, a um parlamento que está submetido a uma Constituição com forte influência também do Islã e da lei religiosa, que é a Sharia. Então, nós temos vários regimes políticos distintos nessa região do mundo. E, em alguns casos, nós temos facções extremamente fundamentalistas, salafistas, que são extremamente radicais, que é o caso do Afeganistão. Nós temos o Egito, por exemplo, que vem passando por várias rupturas, por momentos diferentes na história. Nós temos o caso do Líbano, que, por Constituição, no seu parlamento vai ter uma porcentagem de cadeiras para sunitas, para xiitas e para cristãos. E uma Constituição que diz que, por exemplo, o presidente tem que ser cristão, primeiro-ministro sunita ou xiita, o chefe do parlamento sunita ou xiita, não lembro agora. O ponto é, essa parte do mundo é muito delicada, é muito complexa, e nós temos que ter muito cuidado para não pensar que todos esses países são árabes, o que a gente já viu que não são, para tomar o cuidado que todos eles são controlados por ditadores, o que também nós vimos que não são. E falando de uma forma mais específica ali do Levante, hoje a Síria ainda está em guerra civil, o Iraque tecnicamente não, mas na prática sim. Então são lugares muito difíceis para você visitar. A Palestina também é um lugar muito delicado, muito complexo, que para muitos países do mundo não é reconhecido país. Então também é um lugar difícil para visitar. O Líbano está sempre com uma temperatura política, cultural quente, mas é possível fazer turismo no Líbano, visitar o Líbano, e é um lugar muito interessante, muito bonito, com praias maravilhosas e montanhas com neve em quase todas as estações do ano. Então é um lugar muito interessante. A sua capital, com arquitetura muito influenciada pela Europa. Beirute é conhecido muitas vezes como essa Europa dentro do Oriente Médio. E nós temos um lugar de paz, de sossego, de muita tranquilidade, que é a Jordânia, um lugar maravilhoso, que faz parte da rota do turismo bíblico, um lugar com muita história e um lugar com sítios arqueológicos maravilhosos. Um lugar que é extremamente receptivo para turistas, um lugar que é um dos mais seguros do mundo em termos de violência urbana. Então, uma excelente opção, junto com Israel, para fazer turismo ali na região do Levante. Bom, é um pouquinho disso. Eu sei que talvez, para você que nunca ouviu esses novos termos, pode parecer um pouco complexo, mas a ideia desse vídeo é desmistificar
e ampliar essa compreensão do que é o Oriente Médio e sair desse senso comum achando que a coisa é extremamente simples e todo mundo entende o que significa o Oriente Médio. Essa questão realmente é muito mais delicada e depende do ponto de vista que você está olhando. Até o próximo vídeo. Ma salame.